Itatiaia Saúde. Pessoal, no Itatiaia Saúde de hoje, a gente vai falar sobre depilação. Algo muito comum para as mulheres há muito tempo, mas que muitos homens têm aderido à moda. Concorda, Léo? Plenamente. Você já fez alguma depilação? Ainda não, mas eu tenho vontade. Tô aí, tá nos meus planos. Eu fiquei preocupado de você falar que já fez. Eu falei assim, vou ter que perguntar onde, meu Deus do céu. Ainda que não. resposta que eu vou ter. Não, mas eu fiz na nuca. Eu tinha muito problema de foliculite. Na nuca, eu tinha cabelo infeccionava mesmo, gente. Ficavam umas bolas gigantescas. E a depilação a laser resolveu isso. Apesar de que quando eu fiz doía um bocadinho. É uma das perguntas que eu vou fazer pra Angélica já já. Então, ó, a gente vai falar sobre depilação, se é mito, o que é mito, o que é verdade nessa história toda. Quero saber o que é certo, o que é errado, o que mudou, o que tem de novidade, o que não tem. E a fisioterapeuta Angélica Silva tá aqui para tirar essas dúvidas da gente e de vocês, ouvintes. Então fiquem à vontade para mandar perguntas também. Angélica, seja bem-vinda. Boa tarde, tudo bem? Muito obrigada, boa tarde. Aqui, deixa eu começar com a dor. Sim, diga-me. Quando eu fiz, e eu tô dando um depoimento, é lógico que dor é um negócio meio bem pessoal. relativo, sim. Geralmente, eu consigo lidar bem com a dor. Consigo mesmo, assim, de um médico que falou comigo, ó, você precisa baixar seu linear de dor aí, que você tá com o joelho quebrado e tá andando. Isso aí é outra história. Bom, eu lembro da dor... que era uma... Eu vou tentar descrever para ver se todo mundo consegue me entender. É como se o folículo capilar, que ele fica lá dentro do buraquinho da nossa pele, a sensação que eu tinha que ele explodia lá dentro, sabe? A cada disparo do revólver ali, ele parecia que estourava, entrava uma bala lá dentro, explodia meu folículo capilar. Doía. Era muito. Não, era incômodo? Era. Hoje isso tem novas perspectivas em cima disso ou não? Essa dor ainda existe? Não, hoje em dia evoluiu muito. Eu chego até a arriscar a falar que depilação a laser não dói. A Angélica, mas varia muito. Meu limiar de dor ele é muito alto, eu sou muito sensível. Mas isso depende do equipamento e da aplicação. Então, se eu tenho um paciente, um cliente que ele é mais sensível, a minha aplicação vai ser voltada para o limiar de dor dele. Então, vai ser bem mais personalizada. Então, eu consigo trazer uma anestesia maior. Isso com equipamento, né? Graças a Deus evoluiu muito. Pois é, mas o próprio equipamento vai te dar essa anestesia? Vai porque hoje em dia, diferente de antigamente, quando a ponteira esquentava muito e deixava o processo ainda mais doloroso, hoje em dia não. O equipamento chega a congelar a menos 9 graus. Então, se você mantém ali, pressiona na pele, mantém ali, isso traz uma anestesia muito grande e você consegue realizar o procedimento sem dor. Uhum. Então é super tranquilo. Então não dói, gente. Não, pode ir tranquilamente que dessa vez você não vai sentir. Eu tô precisando resolver esse resto da minha nuca aqui. Eu vou lá então. Pode ir tranquilamente. Se doer, eu vou contar pros ouvintes que dói. Pode falar, mas é isso que eu tô falando. Tudo depende do atendimento personalizado. Sim. Se você tiver um limiar de dor muito alto e eu quiser fazer a depilação muito rápida, ali rapidinho pra liberar, pra passar o horário rápido, realmente você vai sentir dor. Entendi. Agora, se eu respeitar a sua individualidade e fazer um tratamento personalizado pra você, você não vai sentir dor e vai ter resultado. Ó, vamos lá. Ô Ingrid, se você quiser fazer pergunta, pode fazer. Léo também, tá? Deixa eu só fazer mais uma aqui. Quando se popularizou, aí eu vou popularizou bem entre aspas, Sim. porque ainda era muito caro na época, algumas empresas, algumas franquias chegaram a Belo Horizonte. Geralmente elas iam pra shoppings, né? Dentro de shoppings e tal. Aí você ia fazer a parada lá, precisava de um monte de sessão. Sei lá. Não, ela batia o olho, a pessoa te atendia, olhava, fazia uma avaliação, falava, você precisa de, sei lá, 10 sessões, 15 sessões, 20 sessões para resolver esse problema aí. É assim mesmo? Ou já mudou? Não, mudou. É mesmo? Mas mudou tudo, então? Mudou tudo. Graças a Deus evoluiu. Eu falo que o número de sessões, ele varia muito de pessoa para pessoa. Se nós, né, se você olhar para sua mão, os dedos são iguais? Não. Imagina nós, pessoas, somos iguais? Não. Então não tem como colocar um número padrão para todo mundo. 10, 15, 20, varia muito de pessoa para pessoa, porque temos que respeitar a questão fisiológica. O laser, ele só age em uma fase do pelo. Então, inicialmente, só de olhar eu não consigo te falar quantas sessões. No processo, durante o tratamento, eu sempre avalio e te oriento. Então, tem hora que o paciente chega na minha sala, eu avalio e falo, não, hoje não precisamos fazer. Então, eu preciso dar um intervalo maior, ou eu preciso mexer um pouquinho ali no intervalo mesmo entre as sessões. Ou vai ter meses que o cliente vai chegar e vai falar assim, ó,
próximo mês não precisa vir. Então depende muito. Eu só consigo fazer isso a partir do momento que ele faz a primeira sessão e eu avalio como que foi o processo dele, como que foi a resposta. Tá. Não tem como. E eu acredito também que deve, Júnior, eu acredito também que deve, assim, variar muito em relação ao tipo de pelo, exatamente, ao tamanho dos pelos. Isso tudo influencia, né? A gente tem pelo mais grosso, outros mais finos, é isso? Exatamente. Só que o que influencia também, por exemplo, fase de crescimento. O laser só age em uma fase de crescimento. E essa fase de crescimento que é o que muda muito de pessoa para pessoa. Então, se você fez a depilação hoje, não cresceu o pelo, não tem por que fazer uma outra sessão a menos que isso aconteça. Porque senão não vai ter efeito. O laser não vai... Ele vai agir no quê se não crescer o pelo? O pelo é somente um condutor do calor até a papila, que é de onde sai o pelo. Então a gente precisa esperar isso e avaliar isso de cada pessoa. Então imagina que o cliente ele chega lá hoje, ele tem uma área cheia de pelo e tem número X de pelos na fase anágena. Então todos aqueles pelos ali, eles vão sofrer a ação do laser. Então, se for 80%, 90%, 70% dos pelos ali, então eles vão sentir a ação do laser. Então você concorda comigo que vão ser necessárias menos sessões? Então, se na primeira, na segunda, na terceira eu já tenho uma quantidade X de pelos na fase ideal do laser, então pode ser que na quinta já acabou. Tá, aí quando você fala já acabou, que a pessoa não precisa fazer mais de jeito nenhum, ou isso vai voltar a crescer um dia? Depende muito, porque o nosso corpo ele tem o poder de regenerar. Então daqui a um tempo, 1, 2 anos, pode ser que surjam novos pelos. Mas ele fica fraco. Exatamente. Ele fica fraquinho. Nunca mais volta a ser como era antes. Então nasce um aqui e outro ali. Exatamente. Ah, Angélica, eu preciso de uma manutenção? Depende. 5 pelos na axila de uma cliente pode ser que não incomode ela e ela raspe ali hoje. Resolve. Amanhã. E demora a nascer. Isso. Exatamente, mas tem cliente que até o último ele quer tirar. Então eu falo que o principal é isso, é entender a dor de cada um e a necessidade de cada cliente, ao invés de simplesmente vender algo. Deixa eu te perguntar um negócio. Claro. Existem técnicas diferentes hoje? Porque a gente vê várias empresas ofertando. Então, existem algumas que são melhores do que as outras, que não doem. Como que você acha que isso evoluiu? Assim, porque eu fiz há 20 anos atrás e sofri demais. Existem equipamentos que evoluíram bastante. Por exemplo, antigamente você tinha muito o diodo somente e o alexandrite. O alexandrite, para pele morena e negra mesmo, é muito complicado, porque o risco de queimadura é muito grande, porque a melanina da pele absorve muito calor. Hoje em dia a gente tem equipamentos que a gente consegue trabalhar a pele morena e negra sem o risco nenhum de queimadura. Então a gente tem o 1064 nanômetros e a gente tem equipamentos que tem os 4 comprimentos de ondas juntos. Então você consegue atender desde uma pessoa com pelo mais fino e claro, porque o alexandrite ele é ótimo para isso, desde uma pessoa morena sem o risco. E também tem a técnica de aplicação. Antigamente era tudo modo verdura, né? Na época que você fez. Sim. Você desliza o laser. Gente, a dor nesse caso realmente incomoda. Agora, se você faz o atendimento personalizado e faz ponto a ponto, você tem uma eficiência maior, um desconforto menor. Varia de preço fazer essa aplicação de pelo por pelo e essa, como você disse aí, linear, fazendo... Não, a única coisa que varia é só o valor varia de acordo com a área, o tamanho da área. Mas, Angélica, eu vou... O centímetro quadrado, vamos dizer assim. Isso, por exemplo, para depilar uma perna completa, demora 1 hora. Infelizmente, tem que ser um pouco mais demorado, por quê? Lógico. Mas uma axila, 15 minutinhos, a gente resolve. E a pessoa precisa chegar com o sovaco cabeludo lá pra depilar? Tem que derrapar antes? Como é que é? Boa pergunta, Júnior. Boa pergunta. Boa. Eu fiquei pensando nisso. Eu falei assim, pô, os fiapinhos começam a crescer, a pessoa chega lá com a axila toda cabeluda. Inicialmente, a gente pede pra raspar, até no mesmo dia. Tem gente que tem aquele medo, que medo de raspar e dar foliculite. Não, raspando no mesmo dia, fazendo laser, é super tranquilo. A gente pede pra raspar no início, porque tem uma quantidade muito grande de pelo, porque o pelo na superfície da pele, o risco é de queimar. Porque ele absorve o calor ali em cima da pele. Então, por isso que a gente pede para tirar. Só que no final do tratamento, eu peço, geralmente as minhas clientes, né? Eu peço para ir sem raspar. Sabe quando tem aqueles pelinhos ali, um ou outro? Porque é aí que tá o pulo do gato. Porque se você quer algo bem efetivo, eu peço para ir sem raspar, porque eu faço ponto exatamente por ponto naquele pelo e depois ainda faço a varredura da área. Entendi. E aí você vai ficar 1, 2, 10 anos sem precisar voltar. Então tá.
Tá gostando do papo ali. A Antônia mandou uma mensagem aqui pra gente pelo WhatsApp. Ela perguntou assim: o Angélica, a depilação a laser tem resultado diferente dependendo da idade? Sim, É? tem. Diferente Mesmo? Exatamente. Nunca imaginei isso. Porque a pessoa mais velha, o pelo é mais fraco? Menopausa. Ou não? Ah, Quando a gente passa pela menopausa, tem uma redução de... Porque o que acontece? Eu explico para as minhas clientes. O pelo, ele só cresce quando a gente entra na puberdade. Porque você tem uma influência hormonal muito grande. Então, meninas muito novas, né? Eu sempre peço para as minhas clientes, minha filha quer muito depilar. Eu tô assim, espera a primeira menstruação, então. Espera esses hormônios darem uma regularizada aí pra gente conseguir ter um resultado melhor. Porque eu falo, gente, é um investimento. A gente tem que investir em algo para dar resultado. A gente quer ver o retorno daquilo. sim. Então eu peço pra esperar. E aí, mas aí quando a pessoa passa pela menopausa, gente, é muito mais rápido. Muito mais rápido. Eu tenho cliente que fez 5 sessões e não tem mais nada. E não precisou voltar. Entendi. Aqui tem mais uma pergunta aqui, da Emérita Silva. Ela diz assim, tenho pelos no rosto, no bigode e um pouquinho abaixo do queixo. São regiões até comuns, mulheres Sim, hoje em dia tá essa sendo região bem mesmo. habitual. Ela diz assim, eu faço tratamento com ácido por causa de melasma. Eu posso fazer laser? Pode sim, a gente trabalha em conjunto com a dermatologista e a gente avalia qual ácido está sendo utilizado. Porque dependendo do ácido, é só pausar o tratamento por alguns dias, 3, 5, 7 dias, depende, e depois retornar. Porque o que acontece? O melasma, ele geralmente, qualquer fonte de calor é o suficiente ali para a proliferação dele, né? E ele é uma doença que só tem tratamento, ele não tem cura. Porém, a exposição à luz do laser e o calor do laser é muito rápido. É muito rápido. Então, hoje em dia, os aparelhos também, eles têm um sistema de que a luz, né? A energia, ela sai de forma homogênea. Então, não tem mais aquele pico somente no centro, onde causava uma sensibilidade maior na pele, né? Porque era muito mais agressivo. Imagina só, um pico somente no centro e toda a energia somente num lugarzinho só. Hoje em dia, não, é de forma homogênea. Então, você tem uma agressão bem menor. Então, estando isso alinhado junto com a dermatologista, a gente consegue fazer sem risco algum. Tá. Sem risco algum. Ô, doutora, minha obrigação aqui é fazer algumas perguntas um pouco mais delicadas. Claro. Vamos lá. Sim. Vamos falar da região íntima. Seja no homem ou seja na mulher. Acho que mais a mulher que procura, né? É uma região que tem muitas terminações nervosas, né? Passa terminação nervosa ali para todo lado. Essa na região, ela dói mais? O trabalho ali é mais dolorido do que a axila, por exemplo? Sim, por ser uma região mais sensível, a percepção de dor é maior. Mas aí também que entra o pulo do gato. Eu tenho um equipamento que ele anestesia o local porque ele chega a menos 9 graus. Então, desde que eu atenda a cliente com calma e tranquilidade, o que vai acontecer? Eu permaneço com a ponteira ali alguns segundos, vai anestesiar, você vai reduzir a percepção de dor e a cliente consegue fazer tranquilamente. Porque o que acontece? Eu percebo que muitas clientes que vêm de outros tratamentos falam assim, eu fiz várias sessões e não tive resultado nessa região. O profissional, ele simplesmente vai lá e diminui a potência. Diminui a potência até a cliente não sentir nada. Só que aí, reduzindo a potência, não tem efeito. Não tem um efeito. Pelo Exatamente. O pelo volta. O pelo nem some. Muitas das vezes só muda a característica. Ele fica mais fino, ele fica mais claro, mas não foi o suficiente para eliminar ele. Os homens reclamam mais de dor mesmo, doutor? Um pouquinho. Né? Homem é mais fraco. Homem é mais fraco, essas coisas, né? Um pouquinho. Mas aí, depois da primeira sessão, quando eles veem o resultado, todos voltam. Doutora, eu preciso fazer essa pergunta. Eu tô pensando como é que eu vou fazer. Homem procura pra fazer na região íntima também? É comum? Muito pouco. Ah, tá. Muito pouco. É porque tem até uma certa mesmo pela vergonha, questão né? da dor. Não, pela questão da dor. Pela questão da porque eu dor. fico imaginando. Porque eu tô tentando imaginar a cena aqui, né? A pessoa deitada, de perna pro ar, né? Não, Então, não é tão constrangedor desagradável, assim, não. Não precisa ficar com a perna aberta, não. Mas tão Eu constrangedor. nunca fiz, eu preciso saber. Imagino que as pessoas estão me ouvindo também, tem essa curiosidade, né? Não, é um ambiente bem calmo, tranquilo, não precisa fazer assim, não. acrobacia, não. Tá, entendi. Então tá. Tem WhatsApp aí pra ela? Manda aí, Peixe, vamos ouvir. Olá, Júnior, tudo bem? Olha, eu fiz depilação, tenho 42 anos, eu fiz depilação na barba, na parte da garganta, assim, do gogó pra baixo, assim, porque de tanto que eu tinha
pulso, criava assim feridas, porque o pelo ele ou nascia já encravado ou ele saía e encravava depois. Então não tinha nada que resolvia. Aí eu fiz depilação a laser e eu te falo que eu não arrependo, eu faço de tempos em tempos, eu não arrependo em nada e depois no início dói, depois para de doer. Eu só queria saber durante quanto tempo nós podemos continuar fazendo esse processo, né? No meu caso é para não gerar essas feridas na pele, mas eu posso continuar fazendo isso eternamente, né? Enquanto eu estiver vivo. Conseguiu compreender? Sim, sim. Consegue fazer tranquilamente. Eu falo que depende muito do cliente. Porque o que acontece? Resolveu o quadro dele ali de foliculite, então tá resolvido. Então é ele que vai me falar, Angélica, cresceram alguns pelinhos a mais, eu vou aí fazer uma sessão. Entendi. Então ele vem e faz a sessão. Daqui a quanto tempo eu volto? Vamos acompanhar. Pode ser que com essa sessão a gente tenha uma redução muito grande e você não precise voltar com 2, 3 meses. Então ele já está em fase de manutenção. Já acabou a maior parte, ele está em manutenção. A manutenção, o tempo é de acordo com a necessidade. Exatamente. Agora, interessante, doutora, porque a pele negra dá mais isso, não dá? Ou é uma percepção errada? Porque eu lembro de um amigo meu que ele tinha aqui nessa parte, como ele falou, na parte do gogó ali, né, do pescoço, mas muita foliculite, dava aquele monte assim. Não, eu lembro de ver outras pessoas também, ou não tem nada a ver? Não, nunca percebi nada relacionado à diferença de tonalidade de pele, não. Não? Mas é muito comum nos homens, muito comum. A gente tem vários fatores, né, que podem favorecer essa ocorrência da foliculite. A depilação a laser é o único tratamento para foliculite. Isso é indicação de todos os dermatologistas, não tem jeito. Mas tem vários fatores, por exemplo... você que é homem deve ter percebido que quando você raspa contra o pelo, é pior. Exatamente. Eu não tenho problema quando eu faço barba. Quando eu vou à barbearia, inclusive peço ao barbeiro para passar contra o pelo para não crescer tão rápido pelo amor de Deus, não faça isso. Eu não tenho problema com foliculite. Meu problema é que cresce muito rápido. Os meus pelos são muito grossos. Então, assim, isso me incomoda às vezes. Varia muito de pessoa para pessoa. Tem gente que fala, né, que sente que muitas das vezes a foliculite é causada até por essa demora do crescimento do pelo. O folículo ele vai lá e fecha. Aí o pelo ele não consegue romper. Então, no seu caso, pode ser por isso. Que ótimo que seu pelo cresce muito rápido. Cresce muito rápido, você não vai ter foliculite. Mas ele cresce um pro lado, outro pro outro, aí fica parecendo... Só que aí também eu falo que são vários fatores. Até a questão da lâmina. Lâmina, se você reutiliza ela várias vezes, ela perde o corte. Ela agride mais a pele. Ela fica lá no banheiro juntando todo tipo de fungo e bactéria, ótimo para proliferar aqui na região da barba. Então, assim, são vários fatores. Mas a depilação a laser vai te ajudar e você vai fazer interessante, isso. hoje eu fui fazer... Eu só acerto a minha barba, né? Você já viu aquelas enxadinhas que tinha antigamente? Parece uma enxadinha mesmo, você coloca uma lâmina de filete completa. Eu faço com aquilo, aprendi com meu pai e faço até hoje desse jeito. E aí, na hora que eu peguei, assim, eu tava tão correndo, eu falei, não vou trocar essa lâmina hoje. Aí você tá falando, eu falei, ixi, fiz tudo errado. Júnior. Aquele negócio que já tá meio... Porque fica quase malando, pegando tétano, né? Exatamente, já tá meio... Nossa. Ô, meu Deus, tem mais aí? Uma pra gente fechar? Então manda aí. Boa tarde, Júnior. Boa tarde, Angélica. Eu gostaria de saber da Angélica se quem já teve lúpus pode realizar a depilação a laser. Obrigado, uma boa tarde. Meu nome é Maria Rosa, eu falo do bairro Floramar. Valeu, dona Maria. Lúpus é uma contraindicação ou não? Não absoluta. Se a doença ela estiver controlada, estável, a gente consegue fazer o tratamento a laser. Em alguns pacientes é até indicado, indicação de dermatologista. Porque muitos pacientes que têm lúpus têm uma questão de foliculite muito presente na região de axila, região íntima. E eu falo, só a depilação a laser para foliculite. Então, tudo depende do estado da doença. Se estiver estabilizado, pode vir tranquilamente. E a gente faz esse trabalho em conjunto com o dermatologista. Ó, conversamos aqui com a fisioterapeuta Angélica Silva, a gente falou um pouquinho da depilação a laser e eu vou te falar a verdade, vi que o processo evoluiu muito, viu? Em pouco tempo, inclusive, né? Teve uma evolução muito grande. Legal demais o papo aqui, a nossa conversa, um assunto que rendeu aqui, viu? No YouTube aqui. Só porque eu falei sovaco. Todo mundo tá falando que tem, já. Todo mundo fala sovaco, não? Ou só eu? Eu falo sovaco. Não. Elas falaram que não, que elas falaram axila. Tô brincando. Gente, Angélica, obrigado pela Muito visita. obrigada. Tem uma rede social? O pessoal Tem, pode sim. seguir lá do Instituto? Não sei qual que você quer Do passar. Instituto Bernardo Guimarães e também o laser da Angélica, que é o meu método e minha técnica. Tá certo. Obrigado, viu, pela Muito visita. obrigada. Até uma próxima.